Olá, seja muito bem-vindo. Segunda-feira, 25 de outubro, mais uma semana começando. Bom dia para você que nos acompanha. São 9h02 da manhã e a partir de agora a gente confere as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.689 casos de Covid-19. Desse total, 25.840 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame 6.255 pessoas e, infelizmente, já são 802 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 17 pessoas internadas e dos casos confirmados são 3 internações, sendo 2 em UTI, e dos casos suspeitos são 14 pessoas internadas e até o momento uma permanece na UTI. Somados, os números representam 12% de ocupação em leitos de UTI e 26% em leitos de enfermaria. Agora, sobre a vacinação. Já foram 355.233 doses aplicadas, ou seja, 80% da população geral tomou a primeira dose da vacina, 66% da população completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose, ou então a vacina de dose única, e outras 13.728 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, que a gente também traz essas informações aqui para você no Bom Dia Jacareí. As eleições do Conselho Gestor do Plano Diretor acontecem no dia 6 de novembro e hoje nós estamos recebendo o secretário municipal de Governo e Planejamento, Celso Florencio, para conversar com a gente um pouquinho sobre o Plano Diretor e também outras diretrizes da Secretaria. Bom dia, Celso, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Celso, acho que a gente pode começar falando o que é o Plano Diretor, né? Explicar um pouco para quem está em casa nos acompanhando o que é. Tem que transformar isso em algo tangível para o munícipe, né? É algo que fica muito abstrato, mas ele é a principal lei do município. A gente tem 3 leis importantes, que são as 3 leis orçamentárias, que definem o quanto o município pode gastar e onde o município pode gastar. E a gente tem o plano diretor. Essas 4 leis, o PPA ele tem vigência de 4 anos, as outras são anuais. O plano diretor ele tem uma vigência de 10 anos. Então, só nisso ele já tem uma importância maior, porque ele pega um espectro de tempo muito maior. E ele vai dizer se as leis orçamentárias, que também são as grandes leis do município, elas vão dizer onde o município pode gastar e com que ele pode gastar, né? Se ele vai gastar em saúde, em educação, né? Vai definir as prioridades do município. O plano diretor ele vai definir o que vai ser feito com o território, como o município vai se realocar, quais são as perspectivas de desenvolvimento do território para o município. E esse é um papel muito importante que a gente tem que discutir com a sociedade, porque essa definição do que será feito no território, de qual área vai permitir o quê, o que espera que a cidade permita de atividade econômica em determinada localidade, ou que se espera que não determine, restrinja determinada atividade econômica. Então, esse pacto, né, que é sobre o território, né, de inúmeros interesses, a gente chama de plano diretor. Por isso que ele tem até um conselho gestor que vai ser eleito, nenhuma outra lei municipal tem um conselho gestor que vai ser eleito para comandar o processo de revisão do plano diretor. Tamanha a sua importância, tamanha o impacto que vai gerar para a cidade para os próximos 10 anos, sobretudo do ponto de vista territorial, já que é uma lei que fala de território, mas do ponto de vista de desenvolvimento econômico, porque isso vai interferir na cidade gerar mais ou menos empregos, na cidade se realocar melhor ou não, das pessoas terem mais gastos com deslocamento ou não. Então, tudo isso é definido pelo plano diretor. E o Conselho Gestor ele é formado por 7 representantes do poder público e 12 da sociedade civil. Qual que é esse trabalho que o Conselho tem no plano diretor? Como que eles atuam diretamente nisso, Celso? Então, como o próprio nome diz, ele é o Conselho Gestor, né? Ele vai fazer a gestão da revisão do plano diretor. Não é ele que define as prioridades, não é ele quem define o que entra e o que sai da lei. Ele é o gestor da participação popular. Então, é esse órgão que vai comandar todas
a participação popular que vai ser demandada junto à sociedade. A sociedade vai trazer o que precisa entrar ou não no plano diretor, mas quem vai fazer esse filtro, quem vai fazer essa organização, quem vai fazer essa gestão é o conselho gestor. Tamanha a importância dele, porque é ele que está ali frente a frente com a sociedade e é ele que vai definir junto com a sociedade o que vem, o que entra nesse projeto de lei que vai vir para a Câmara Municipal. E ele é tão importante com essa frente, com a sociedade, que a gente vê o papel da sociedade também entrando na eleição. É muito importante que as pessoas participem da eleição, que acontece no próximo dia 6 de novembro. Qual que é a importância da pessoa ir lá, votar e depois participar dessa revisão ativamente do plano diretor, Celso? A eleição é só uma das demandas de participação que a gente vai trazer. Depois a gente vai querer a sugestão dessas pessoas, né, as contribuições dessas pessoas para a definição do território. Mas a eleição ela é extremamente importante porque a gente tem 5 categorias onde as pessoas podem votar. Então temos lá movimentos sociais, temos sindicatos patronais, sindicatos dos empregados, temos associações ligadas ao capital imobiliário e também temos associações em gerais ligadas em desenvolvimento urbano. Então a gente tem essas 5 categorias. Movimentos sociais é o que tem maior representatividade, são 5 cadeiras. Temos universidades também. Então as pessoas têm que olhar para os candidatos que estão em cada uma dessas categorias e verificar qual candidato talvez me represente melhor nesse processo de revisão do plano diretor. Então é importante as pessoas fazerem esse exercício de olhar para aqueles candidatos que estão ali se colocando à disposição para fazer parte desse conselho gestor, com qual eu tenho mais afinidade, com qual vai me representar melhor nessa revisão do plano diretor. E são 10 anos que esse plano diretor vai passar a valer na cidade e é possível fazer uma revisão durante esses 10 anos? Como que funciona depois que estiver decidido, Celso? Ele tem prazo de 10 anos com uma revisão pontual em 5 anos. Então a gente faz um plano de 10, mas muita coisa acontece no meio do caminho que precisa se redirecionar, né? Recolocar em rota o plano diretor. Então em 5 anos a gente tem uma revisão menor, não desse tamanho que a gente vai fazer agora, e daqui a 10 anos se refaz novamente uma revisão mais abrangente, maior para o plano diretor. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre as leis orçamentárias e também sobre o plano plurianual, porque o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Jacareí, o CODIPAC, nomeou novos membros titulares e suplentes para a formação dos trabalhos de pesquisa. Os novos competentes terão 2 anos de mandato. Criado por uma lei de 2001, o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Jacareí, o CODEPAC, é um órgão não deliberativo que trata de políticas públicas de preservação municipal, bens de setores como artes, folclore, turismo, meio ambiente, ecologia e arqueologia. Para o presidente da Fundação Cultural, que vai coordenar os trabalhos do Conselho, a relevância da entidade é discutir por quais parâmetros as atividades serão feitas. O CODEPAC é mais um dos conselhos municipais, mas tem uma importância muito grande porque ele dialoga diretamente com o Conselho do Patrimônio estadual, como do Conselho do Patrimônio federal. E são linhas de atuação que legitima alguma ação. Então, sempre que precisamos de alguma autorização ou discutir alguma questão que envolve o patrimônio, a gente tem a certeza que a deliberação sobre aquele assunto está sendo analisada por pessoas capacitadas, por pessoas que conhecem os interesses públicos, privados e técnicos, para que a gente consiga dar uma deliberação a mais assertiva possível. O CODEPAC é um instrumento de cidadania, de participação popular. A Constituição de 88, atual, ela criou esses mecanismos de participação social, o Conselho Municipal de Cultura, o Conselho do Idoso, o Conselho da Criança e do Adolescente, o Conselho de Saúde, o Conselho de Agricultura. E as pessoas têm que conhecer melhor os seus direitos de participação para construir juntas a cidade, o município, né? Em setembro, foram nomeados 24 membros ao CODEPAC. Há representantes de secretarias municipais e da sociedade civil, como Alberto Capucci, que alguns anos atrás foi diretor da própria Fundação Cultural, e Homer Sanches, pintor. Segundo eles, participar dos debates do órgão
é a maneira de preservar um pouco a história da cidade. Agora eu fui convidado pela Fundação Cultural para participar representando a sociedade civil. Então, não tivemos reuniões ainda, né? E a minha expectativa é colaborar. Pela experiência acumulada, eu tenho consciência que tem condições de colaborar, mas não posso fazer pauta, né? Posso sugerir as pautas. Então, já estamos elencando alguma coisa como sugestão, aguardando a primeira reunião para conhecer a composição, né? E aí eu trabalhar, arregaçar a manga e trabalhar. É a minha primeira vez, né? Então, estou esperando que a gente aborde bastante a parte de arte, cultura, voltar as pessoas que olhem mais o patrimônio, eles são únicos e não vai ter outros, não vão ser construídas outras casas, outros prédios desse porte, não vão ser mais construídos, eles são únicos. O CODEPAC toma conta dos bens que se referem à identidade, à ação e memória dos diferentes grupos formadores da sociedade, como formas de expressão, modos de criar, edificações, conjuntos urbanos e sítios de valor histórico e arqueológico. Será um conselho consultivo que debaterá estes temas. O conselho consultivo é para ser ouvido por quem tem a obrigação legal de tomar as decisões, né? Não é um conselho deliberativo. O conselho deliberativo é a Câmara de Vereadores, por exemplo. As pessoas são eleitas para deliberar, com a responsabilidade de fazer leis. O conselho participativo, consultivo, é para as pessoas serem ouvidas, as instâncias específicas, né? Segundo a organização do Conselho, estão programadas para o início do ano que vem as primeiras reuniões com todos os membros. A gente tem falado da importância da participação da sociedade na construção do nosso município. Por a gente volta aqui para a nossa conversa com o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento. Celso, você falou no comecinho das leis diretrizes orçamentárias aqui de Jacareí. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre o plano plurianual, que ele vai ser discutido nesse segundo semestre aqui na Casa Legislativa. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho o que é, como é construído. Então, a gente tem é difícil desassociar as três grandes leis, né? A gente tem o plano plurianual, que é o planejamento para 4 anos, então a gente entregou, o Executivo entrega para a Câmara no último dia de setembro, e a Câmara tem aí até o fim do ano para analisar e votar o plano plurianual junto com a LOA. Sim. O que é o plano plurianual? Ele vai definir como que a gente começa? A gente começa pelas receitas. Então a gente verifica o que o município recebeu nos últimos anos, qual que foram as receitas que entraram para o município, se foram repasses, se foram arrecadação de fonte própria, o que teve de receitas, olha para as perspectivas de crescimento do PIB para os próximos 4 anos e projeta as receitas. Com isso o município vai saber aproximadamente o quanto ele vai poder gastar. E daí nisso a gente vai olhar primeiro para os gastos continuados, né? A máquina pública ela tem um gasto que não se pode mexer, é zeladoria, é folha de recursos humanos, é educação, é saúde, então tem todos os gastos que já são fixos e a gente olha para o montante que sobra, né? Que é bem pequeno diante de todo o orçamento municipal, que é o que pode ser investido, que é o que pode se transformar num postinho novo, numa creche nova, numa praça nova. Então a gente separa esse montante para essas novas ações que vão decorrer nos próximos 4 anos. Esse é o PPA. A todo ano a gente fatia o PPA em 4. Sim. Então ele vai virar 4 LDOs e 4 LOAs. As LDOs elas são discutidas todo o primeiro semestre e que é o mesmo enfoque do PPA. É olhar para a receita e despesa e ver o que sobra para investimentos e direcionar quais serão esses investimentos. E na sequência, no segundo semestre, a gente faz a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, que essa já é quase uma peça contábil. Ela vai dizer exatamente quanto que pode gastar com o quê. Você pode gastar X reais com contratos de pessoas jurídicas na Secretaria de Assistência. Ela é super detalhada. Então ela tem todo esse viés.
Então, o PPA que a gente fez, né, e a gente fez aí ao longo de setembro 19 audiências públicas, foi para definir com a população esse percentual que sobra de investimento, né, que vem tanto de recurso, que sobra de recurso de arrecadação própria, como também vem de emendas de deputados, vem de repasse da União, repasse do Estado. O que é prioridade para a cidade? O que pode ser feito com esse recurso? Então a gente fez aí 19 reuniões para finalizar o PPA e entregar para a Câmara no final de setembro, para que comecem as discussões nessa casa e seja aprovado esse ano para começar a vigência no próximo ano. É importante também, novamente, a participação da sociedade na construção do PPA, da LOA, da LDO, porque é realmente o orçamento que vai gerir a cidade, né, Celso? Sim, é extremamente importante isso que você falou. No decorrer do ano, podem vir demandas que, se elas não tiver sido prevista no orçamento no ano anterior, ela tem mais dificuldade de ser executada. É lógico que tem demandas que a gente faz readequações orçamentárias por conta de serem imprevisíveis. Sim. A pandemia foi uma delas. Sim. A gente precisou suprimir despesas em diversas secretarias para realocar esses recursos na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Assistência, nas secretarias que estavam à frente do combate à pandemia. Então, anula-se num lugar e coloca-se em outro. Só que essa anulação de orçamento é muito drástica. Sim. Quer dizer que você vai deixar de prestar serviços, quer dizer que você vai deixar de executar alguma atividade, né? Porque você está tirando o orçamento das outras secretarias. Então, quando você coloca, se você não tiver um fato grande externo, fica difícil você fazer com que serviços sejam anulados em outras secretarias para serem executados em outra secretaria com uma determinada atividade. Então, por isso essa importância de se prever no orçamento no ano anterior, para que, de fato, essa ação seja executada pelo poder público. E é correto dizer que a LDO e a LOA é meio que uma revisão do PPA, porque é uma coisa que acontece todos os anos, né? Já que o PPA acontece de 4 em 4 anos. O PPA ele é basicamente 4 LDOs. Então, é exatamente uma LDO, a LDO você vai fazer por anos, né? Eles são 4 LDOs que você faz no primeiro ano do mandato. Então, todo ano você precisa revisar, porque a gente trabalha com uma tendência de PIB que às vezes não vem, ou que vem a maior. Então, se vem a menor, precisa-se no ano seguinte ver o que vai ser suprimido. Né? Se vem positivo o PIB, tem uma perspectiva de crescimento maior, abre margem para que outros gastos possam ser considerados. E isso tem que ser feito ano a ano. E às vezes a gente faz a LDO no primeiro semestre e a LOA no segundo semestre. E quando a gente vai calcular a receita, às vezes de um semestre para o outro já dá uma diferença, porque muda a perspectiva da atividade econômica. A atividade econômica é muito dinâmica, e muito suscetíveis a fatores externos. Em 2019 a gente teve greve dos caminhoneiros que jogou para baixo a atividade econômica. A economia estava crescendo, a receita estava vindo bem, veio a greve dos caminhoneiros, derrubou a economia no mês de maio e permaneceu, A economia não se recuperou por conta de incertezas ligadas à atividade econômica. Então isso se reflete nos cofres municipais e, consequentemente, se reflete na destinação dos recursos dos cofres municipais para as despesas nas respectivas secretarias. Peço licença a você, Celso. Com pesar que nós da TV Câmara comunicamos o falecimento de um dos servidores com maior tempo de trabalho na casa, o senhor Moacir Bento Salles Neto, de 54 anos, ocupante do cargo de secretário-diretor do Legislativo. Segundo a família, o Moacir sofreu um infarto fulminante ocorrido no último dia 23, no sábado. A Casa Legislativa e a TV Câmara oferecem sentimento aos familiares e agradecem pelos mais de 20 anos de trabalho do servidor, que foram marcados principalmente pela sua compaixão, generosidade e disponibilidade. A gente muda de assunto para falar sobre a campanha de imunização contra a Covid-19 que continua em Jacareí, e quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Nay, quais são as informações da campanha hoje? Bom dia, Lari, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal do Bom Dia Jacareí. Jacareí segue com a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta segunda-feira, aplicando aí a segunda dose dos imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer, e também aplicando a dose
reforço. A dose reforço ela está sendo aplicada nos idosos acima de 60 anos, Lari, e também nos profissionais de saúde que tenham tomado aí a segunda dose, tenham completado, né, o esquema tradicional da vacina, a primeira e segunda doses, no dia 25 de abril ou em data anterior. Já o público que tomou a primeira dose da Coronavac e vai tomar aí a segunda, vai completar o esquema vacinal nessa segunda-feira, precisa ser o público que tomou no dia 4 de outubro ou em data anterior. E atenção, quem tomou Coronavac precisa tomar a segunda dose exclusivamente na UBS Central. Já quem tomou, Lari, a primeira dose da AstraZeneca no dia 2 de agosto ou em data anterior pode tomar a segunda dose hoje. Os maiores de 18 anos que tomaram aí a primeira dose da Pfizer no dia 4 de outubro ou em data anterior pode tomar hoje a segunda dose, e os jovens que têm idade entre 12 e 17 anos e que receberam a primeira dose da Pfizer no dia 30 de agosto ou em data anterior pode completar o esquema vacinal nesta segunda-feira, Larissa. A aplicação da vacina já começou agora há pouco, às 9 horas da manhã, e vai aí em todas as unidades básicas de saúde até às 5 horas da tarde. Lembrando que na UBS Central o horário ele é um pouquinho mais estendido, vai ir até às 7 horas da noite. Lembrando, né, Larissa, que as pessoas que forem tomar tanto a segunda dose quanto a dose reforço não podem esquecer de levar um documento de identidade com foto e também a carteirinha de vacinação, porque sem essa carteirinha não consegue receber nem a segunda dose, nem a dose reforço. São essas as informações de hoje sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19. Em caso de dúvidas e mais informações, é só acessar o site da Prefeitura ou ligar no telefone 156. Lara, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Nayara, pelas informações. E Jacareí possui por volta de 1.160 pontos de ônibus. Desse número, em torno de 780 precisam de cobertura. Na Avenida Malaquiasta, de trabalhadores e munícipes esperam diariamente o transporte em um local sem infraestrutura. Utilizar o transporte público não tem sido fácil para alguns trabalhadores de Jacareí. Além de lidar com a lotação dos ônibus, a espera tem sido árdua. Debaixo de sol ou de chuva, os moradores aguardam em pé nos pontos sem infraestrutura. O ponto de ônibus da Avenida Malek Assid é um deles. Ali, os funcionários das empresas próximas esperam um ônibus sem banco, sem cobertura e sem iluminação, todos os dias em meio ao trânsito. O sol, a poluição em si também, né? A população paga um preço alto no transporte, paga os seus impostos e não tem uma melhoria. O problema já acontece há meses e as reclamações são diárias. O vereador Paulinho dos Condutores realizou um pedido de cobrança ao Poder Executivo. A gente está reivindicando uma cobertura ali para que esses trabalhadores possam ficar protegidos, né? Já faz algum tempo que a gente está cobrando, né? E a gente vai continuar cobrando. E não só ali, alguns outros setores também da cidade, né? Que falta esse ponto. E a gente sabe a dificuldade que é, né? Muitas vezes o passageiro quer ficar no ponto, mas muitas vezes está chovendo, né? Não tem um local apropriado para que ele possa ficar. O secretário de Mobilidade Urbana explica que o problema específico desse endereço esbarra em questões privadas. Do Atacadão, para a gente colocar o abrigo que nós queremos, que ele é maior, ele ocupa um espaço maior, a calçada lá não tem essa metragem e a gente precisa invadir uma área privada. A gente pediu autorização para o Atacadão, estamos aguardando esse processo e a gente vai pedir também como contrapartida dele, porque é uma falha que a Prefeitura tinha quando recebia esses grandes empreendimentos e não pedir as medidas mitigadoras daquele impacto que ele vai gerar, que no mínimo bancar aquele abrigo. Segundo a Prefeitura, atualmente Jacareí possui em torno de 1.160 pontos de ônibus. Desse número, por volta de 780 necessitam de cobertura. Está atribuído no contrato de 2016 com a empresa de transporte urbano uma entrega de 10 pontos anualmente. Ainda assim, toda a responsabilidade de revisão e organização dos investimentos cabe ao poder público do município. Está aberto para construir isso e vamos construir um abrigo melhor lá, porque inclusive está na área de jurisdição da Nova Dutra, que é a área federal.
Mas é interesse nosso fazer com que isso aconteça, conjugando a participação de todos os entes responsáveis por essa demanda. O aplicativo eOuve também é um instrumento importante para a população auxiliar na denúncia sobre essa falta de infraestrutura. Para o vereador, o Poder Legislativo tem um papel fundamental de fiscalizar o atendimento desses pedidos. E muitas vezes a empresa reclama, né, por conta de Uber, é o transporte clandestino, mas a empresa ela tem que ver que ela ganhou a licitação para fazer o transporte na cidade, né? E a gente sabe, muitas vezes a gente cobra da empresa, mas assim, quem tem que ver isso na realidade é o serviço público, né? Porque é uma responsabilidade da prefeitura, né, da mobilidade urbana e nossa, enquanto vereador, né, de estar oferecendo um transporte melhor para a população, né? A expectativa vindo da Câmara é a implantação de um fundo anual de transporte que tem como objetivo fomentar discussões como essas dos pontos de ônibus de maneira mais efetiva. A gente recebeu uma dúvida aqui nas nossas redes sociais da Estela Godoy. Ela pergunta, Celso, sobre o plano de ter escolas cívico-militar em Jacareí. Se há uma perspectiva para esse assunto, queria que você comentasse um pouquinho. Olha, o município ele fica encarregado até o 5º ano, né, que são as escolas básicas. Essas escolas cívicos militares, normalmente elas são de ensino médio, que daí é competência de órgãos como a União e o governo do estado. Então, o município ele cuida da criança desde pequenininho, do bebezinho, na creche, até o 5º ano do ensino médio, que a gente chama a primeira etapa do ensino médio. A partir do 5º ano, essa competência passa a ser do governo estadual. E, em alguns casos, da União, como a gente tem o ensino médio aqui em Jacareí, pelo Instituto Federal, sendo a União responsável por essa escola. Então, não é de competência do município essas escolas cívico-militares, mas nada impede da União ou do Estado quererem atuar nessa área no município. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar sobre as obras financiadas pelo CAF. A gente tem o anel viário, as obras da terceira ponte. Eu queria que você desse um panorama de como estão essas obras, Celso. Olha, as obras elas estão ganhando um pouquinho mais de volume, né? A ponte já ultrapassa mais de 50% de execução, então a gente está com a expectativa de terminar e entregar para o município já no primeiro semestre do próximo ano. Quando a gente fala da ponte, né, a gente fala da terceira ponte, se restringe a uma única ponte, né? Não, a obra de arte da ponte, de transposição do trecho do Malaquiassade para Castelo Branco, ela já está totalmente construída. Então, a obra de arte está construída. Onde que se encontram as obras hoje? Elas se encontram na ligação da ponte com a Castelo Branco e na ligação da ponte com a Malaquiassade. Esse trecho da ligação da ponte com a Malaquias é uma avenida de quase 1 quilômetro. Então é um trecho bem grande, né? A gente fala terceira ponte, mas na verdade é um viário, um anel viário com uma ponte de transposição do Rio Paraíba do Sul. Então ali a gente já está chegando com mais de 50%. Tivemos inúmeros desafios, né? Desde toda a parte de legislação ambiental, que alterou o projeto do município, os órgãos ambientais, por se tratar de um rio federal, né? A gente teve que pedir autorização para a ANA, para a CETESB, até para o IFAM, que é o órgão de patrimônio histórico, porque Jacareí tem um histórico de escavações de produtos indígenas, de antiguidade, então precisou até de autorização do IFAM. O IFAM colocou com um arqueólogo para acompanhar a obra, então foi uma obra muito complexa. E a gente está chegando aí, esperamos no aniversário da cidade entregar essa obra. As outras obras também estão em volume adiantado, né? Ali na Davilino são 2 trechos, né? Tem o trecho de finalização da Davilino até o Parque Meia Lua e o trecho do Parque Meia Lua, né? Então, o trecho do Parque Meia Lua a gente já está quase finalizando, então devemos entregar ainda esse ano e no começo do próximo ano também entregamos a finalização da Avenida Davilino, deixando pronta a ligação com São José dos Campos, né? A possível ligação com São José dos Campos, tanto via Unip, quanto seguindo a linha do trem e saindo ali na Monsanto e depois na sequência na avenida que sai atrás do Colinas, né? Então você cria uma relação melhor entre as duas cidades. Então essas obras também devemos terminar a primeira parte da Davilino no final desse ano e também no primeiro semestre a gente finaliza a Davilino como um todo. E, por fim, da terceira grande obra viária, a gente tem a duplicação da Castelo Branco. Ela hoje está com volume maior. Quem passa hoje ali na Castelo Branco tem um pouquinho de transtorno, tem um pare e siga ali, e que é para a construção de um viaduto. Um viaduto que vai ligar a obra da ponte, da terceira ponte, a Castelo Branco. Como são duas, se a gente está ligando
duas avenidas muito densas, precisou de um viaduto para que quem viesse, a gente não tivesse nenhum semáforo, nenhuma rotatória. Então, para facilitar o fluxo de veículos que saem, né, da região da Malaquiaça, da Avelino, da Getúlio Vargas, cruzando e chegando na Castelo Branco, né? Então, esse é um corredor extremamente importante, formado pela duplicação da Castelo, a obra da ponte, a revitalização da Demar e a finalização da Avelino. E também o entroncamento da Avelino com a Getúlio Vargas. A gente consegue fazer um arco na cidade para que a gente possibilite que as pessoas que hoje moram nas regiões mais adensadas da cidade, que é na conurbação com São José dos Campos, sim, Vila Branca, Califórnia, Marcondes, Jardim Luiza, essas pessoas consigam acessar a região oeste da cidade, que é onde estão os empregos. Tem a Castelo Branco, Industrial, toda aquela região é uma região que tem muitas vagas de emprego no setor industrial. E hoje, necessariamente, essas pessoas, ou elas utilizam a rodovia Presidente Dutra, ou elas vêm para o centro da cidade e são obrigadas a passar aqui todo mundo na Praça dos Três Poderes, como um gargalo para conseguir chegar, acessar a região oeste. E a gente vê nos horários de pico o caos que fica aqui no centro da cidade. Então, a gente faz essa obra para desviar todo esse trânsito da região que hoje é a mais populosa, que é a região leste, para a região oeste, onde se encontram grande parte dos empregos. Então, você tem esse pêndulo diário da região leste para a região oeste, que necessariamente acaba caindo aqui no centro da cidade e fazendo esse tumulto, trazendo esse transtorno para quem está no centro, para quem mora no centro, para quem trabalha no centro e que tem que conviver com esses veículos, não só os veículos de passeio, mas transporte público, bicicletas, que poderiam estar numa rota muito mais confortável, muito mais rápida, e chegando muito mais cedo no seu trabalho, ganhando tempo de vida e ganhando qualidade de vida. Daqui a pouco a gente volta para falar das outras obras da Secretaria de Governo e Planejamento. A gente vai para o rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal, informações sobre a Semana do Lixo Zero e vai conhecer a equipe que vai representar o Jacareí no Campeonato Brasileiro de Luta de Braço. A gente volta já. Aqui na escola o mosquito não vai morar. Tem água de chuva, tá parada na sarjeta. Mosquito não é besta, quer bater na sua testa. Tem vaso com pratinho, vou encher a professora. Põe areia no cantinho que eu lhe dou a nota 10. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Se o telhado tá empoçado, é criadouro. Zika, dengue, chikungunya, vai virar um matadouro. Nossa cantina bem limpinha, nossa tia eu vou cobrar. Sem garrafa ou copo d'água eu não deixo acumular. Sou herói da minha gente, vou cuidar do meu país. Vou mostrar pra todo mundo o valor de um aprendiz. Beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. O Brasil é um país laico e assegura a liberdade a todas as religiões. O Estatuto da Igualdade Racial determina a proteção dos locais de culto, garante o direito de realização de cerimônias e também a assistência religiosa em hospitais e presídios para pessoas de religiões afro-brasileiras. A gente começa conferindo um pouco do trabalho realizado pelos vereadores no momento legislativo.
O primeiro destaque de hoje é da vereadora Maria Amélia, do PSDB, que enviou indicação à Prefeitura pedindo instalação de placa e sinalização na Avenida Davi Lino, na região de acesso à Avenida Getúlio Vargas lá no Jardim Marcondes, região leste da cidade. Próximo destaque de hoje, do vereador Luiz Flávio Dias, do PT, que enviou também indicação à Prefeitura pedindo manutenção e reforma geral na quadra de malha do Centro Comunitário do Jardim Primavera, na região leste da cidade. E o último destaque de hoje, do vereador Hernani Barreto, do Republicanos, que enviou pedido de informação ao prefeito Isaías Santana sobre a execução de obras de drenagem e escoamento de águas pluviais na Avenida Ademar de Barros, que fica lá no Jardim Santa Maria, na região norte da cidade. Lembrando que mais sobre o trabalho dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. A gente volta aqui para a nossa conversa com o Celso Florencio, que é secretário municipal de Governo e Planejamento, com mais uma pergunta da Estela. Celso, ela pergunta sobre uma revitalização na Avenida Lucas Nogueira Garcês, agora que vai ter a terceira ponte, porque essa é uma avenida muito importante aqui para Jacareí. Está prevista essa revitalização? Como é que vai ser? É até importante ela falar. Hoje o município fez um convênio com o Estado e esse mês a gente já deve começar, esse mês de novembro, a gente está terminando outubro ainda, mas no mês de novembro já devem começar as obras de recapeamento da Lucas Nogueira Garcês. Então a gente vai recapear toda a Lucas com parceria com o governo do estado. Na sequência a gente vai fazer as ciclovias também no pacote do CAF. Então a gente tem um trecho de ciclovia grande que sai, né, cruzando toda a Lucas Nogueira Garcês, que hoje as pessoas utilizam muito a bicicleta, todos aqueles bairros, seja o pessoal que vem lá da Estrada Velha de Igaratá, da antiga Dom Pedro, como Esperança, Nova Jacareí, utilizam a bicicleta para acessar o centro da cidade. Então, trazer conforto e segurança para eles. Essa é uma obra também financiada pelo CAF, na gestão da Secretaria de Governo e Planejamento, e isso deve ocorrer já no próximo ano. E também a gente, financiado junto ao CAF, já autorizado pelo banco, só estamos na dependência de acertos junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a ligação da Lucas Nogueira Garcês com a Castelo Branco. Sim. Essa ligação é extremamente importante para o município, porque daí sim a gente tem um anel viário muito bem consolidado. Então você vai sair lá da Lucas, você chega até a Castelo Branco, essa obra tem recursos já assegurados, só estamos na dependência de liberação do Ministério Público e da Defensoria Pública, chega na Castelo Branco duplicada, atravessa-se o Rio Paraíba pela obra da terceira ponte, o novo viário, acessa a Ademar de Barros, chegando a Davi Lino e a Getúlio Vargas. Então a gente consegue assim fazer um anel bem importante, né? Então essa obra, são 3 obras importantes ligadas a Lucas Nogueira Garcês, que devem correr já o recapeamento no começo do próximo mês de novembro. E as outras 2, a ciclovia já é certeza, já tem recurso assegurado, deve começar no próximo ano. E a ligação da Lucas com a Castelo deve, se tudo der certo, se o Ministério Público autorizar a Prefeitura a executar essa obra, a gente deve começar ela no final de 2022 e início de 2023. E, Celso, agora a gente vai ter a licitação da Dutra. Eu queria saber se Jacareí tem algumas reivindicações que vão ser levadas em consideração nessa nova licitação. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. A grande demanda de Jacareí na rodovia Presidente Dutra acabou ficando um pouco de fora, que são as marginais no território do município. A marginal da Dutra, que está prevista para se começar nesse lote, ela começa ali no Vila Branca, na rotatória na primeira rotatória. Então, ela não está no território de Jacareí, ela está na saída de Jacareí. E é extremamente importante essas marginais entrem na licitação, porque num futuro próximo a Dutra vai começar a cobrar não mais em praça de pedágios, mas por utilização de quilometragem dentro da rodovia. E o Jacareí utiliza a rodovia, né, para fazer pequenos trechos dentro do Vale do Paraíba sem pagar o pedágio. Então, é extremamente importante que essas marginais entrem, até para que se consiga ter um fluxo de veículo que seja redirecionado da cidade para as marginais da Dutra, como também para assegurar que o jacareense possa fazer pequenas viagens intermunicipais sem precisar pagar o pedágio da rodovia Presidente Dutra, que no futuro próximo deverá ser por quilometragem e não mais por praça de pedágio.
Sim, a gente muda um pouquinho de assunto, peço licença a você. Jacareí dá continuidade à Semana do Lixo Zero, que tem como objetivo conscientizar os munícipes sobre a produção de descarte de resíduos sólidos. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Correia. Bom dia, Isa. Quais são as informações, por favor? Bom dia, Lari. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. É isso mesmo. A Secretaria do Meio Ambiente dá continuidade à Semana do Lixo Zero, que esse evento começou no sábado e vai até o fim desta semana. Hoje a gente tem uma programação das 11 horas da manhã até as 2 horas da tarde. A gente começa com uma orientação sobre o descarte correto de resíduos sólidos. Essa orientação vai acontecer na Vana Indústria, que é um comércio aqui da cidade, no bairro Pagador de Andrade. Temos também uma videopalestra para as famílias. A videopalestra se chama Nem Tudo Que Sobra é Lixo. Essa videopalestra será por meio da Claudiane Oliveira e o local será realizado na creche Geraldina de Oliveira, no Cidade Jardim. Por fim, às 19 horas, a gente tem uma roda de conversa sobre o funcionamento do aterro sanitário e correto descarte dos resíduos sólidos, regido por meio da Camila Silva. O local dessa roda de conversa será na MF Prof. Joaquim Passos, no Cidade Salvador. Lembrando que essa proposta é uma proposta de 2020, aprovada aqui na Câmara. Então, anualmente, a gente tem essa Semana do Lixo Zero, que justamente tem o objetivo de conscientizar sobre a produção dos resíduos aqui dos munícipes da cidade. Para rever todas as informações e ter acesso ao endereço e também aos próximos eventos desta semana, basta entrar no site da Prefeitura, jacareí.sp.gov.br. Volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigada, Isa, pelas informações. E autorizado pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, na última quinta-feira, a EDP, empresa subsidiária de distribuição de energia elétrica, anunciou um reajuste de 16,74% nas taxas das contas de luz dos municípios atendidos e, claro, Jacareí é um deles. O reajuste passou a ser implementado já no sábado e, de acordo com a ANEEL, os fatores que impactaram a decisão foi a escassez hídrica por conta das hidrelétricas e a inflação, e para os consumidores que possuem um consumo de alta tensão, o aumento será de 4,41%. A luta de braço é um esporte confederado. Jacareí, junto com atletas de São José dos Campos e Taubaté, se preparam para participar do Campeonato Brasileiro que acontece em novembro. A expectativa é voltar para casa com medalhas. O que já foi considerado uma brincadeira entre crianças virou esporte confederado. A luta de braço é um esporte ainda pouco explorado, mas Jacareí tem uma equipe para representar a cidade em competições. Muita gente conhece o braço de ferro, que é antigo, né? E a luta de braço, que é hoje a atual modalidade, né? Devido a várias mudanças, então teve que ter regras, isso e aquilo, arbitragem, tudo. Então, aonde veio ser a luta de braço, que tem as suas confederações, tanto paulista como brasileira. A luta de braço, ao contrário do que se imagina, não envolve apenas força, mas uma técnica muito precisa para derrubar o seu oponente. E é por isso que a equipe que vai representar o município no Campeonato Brasileiro em setembro tem se preparado intensamente. Uma rotina de exercícios combinada com uma dieta balanceada podem ser a receita para trazer mais medalhas para a cidade. Mais um brasileiro chegando aí, né? Agora após a pandemia, né? E a gente que já vem treinando a equipe de Jacareí há muito tempo, agora se preparando cada vez mais e com a expectativa, é claro, da gente vir com os títulos, né? A gente tem que fazer bastante treinos de técnicas na mesa, bastante lutas, né? Para que a gente possa chegar com objetivo com todos os atletas. O Marcelo é atleta há 12 anos e já coleciona medalhas de outros campeonatos. Mas isso não faz com que fique na sua zona de conforto e ele garante que a intenção é sair da competição vitorioso. Eu vou dar trabalho lá, eu estou preparado para isso, para atrapalhar lá um pouquinho. Os atletas lá são muito bons, muito fortes. Se tudo der certo, eu tenho garantido um pódio lá. Uma iniciativa de competir com mais força no campeonato trouxe atletas de São José dos Campos e Taubaté.
A Samantha é uma das atletas que se uniu à equipe. Ela tem 24 anos e vai com toda a força representar as mulheres. Poucas mulheres participam, porque acham que é muito mais agressivo, mas não, é tudo questão de técnica mesmo. Então, por isso que eu levei a praticar esse esporte, que é um esporte novo. Como eu sou iniciante, estou esperando muito que eu venha ser bem na minha categoria, que eu venha participar, que você venha um resultado bom, porque é isso que a gente espera, a gente treinar para conseguir alguma coisa, né? A Samantha, o Marcelo e mais 28 atletas receberam apoio da iniciativa privada e da Secretaria Municipal de Esportes e Recreação. E agora contam com a torcida para a competição. Fazendo com que a equipe de Jacareí praticamente vai com uma equipe bem grande, né? Mais ou menos com 30 atletas, com força total, para que a gente consiga títulos, medalhas e também ideais patrocinadores. E que a gente possa conseguir, mais uma vez, a gente vir como a equipe campeã de novo e trazer os títulos brasileiros. A gente deseja muito boa sorte para a equipe e, quem sabe, traga medalhas aqui para a nossa cidade. A gente volta aqui para a nossa conversa com o Celso para finalizar o assunto sobre a Secretaria de Planejamento. Celso, eu queria que você falasse se agora a vida retornando ao normal, pós-vacinação, tem investimentos previstos? Vocês já colocaram isso no PPA? Como é que ficou? Olha, a gente está em execução na Secretaria de Planejamento, não vinculado ao CAF, a revitalização da Lagoa do Califórnia. Sim. Então, essas obras de revitalização estão com a gente. A gente está revitalizando uma praça aqui no Dindinha, aquela ligação ali entre o Dindinha e o Cidade Jardim. Sim. Então, essas já começaram. Tem 2 projetos em andamento, em estágio bem avançado, dentro da Secretaria de Planejamento, que a gente deve listar no início do próximo ano, que é a revitalização da área de lazer do Imperial, então transformar aquela área de lazer num parque linear também, aos modos que foi feito aqui no Caçununga. Sim. E também na entrada do Paraíso. Então, aproveitar toda aquela entrada ali de APP, sempre utilizando essa questão de preservação ambiental. Afinal de contas, a gente está falando de 2 áreas de proteção ambiental, porque temos 2 córregos passando por essas áreas, protegendo ela do ponto de vista ambiental, mas a melhor forma de se proteger uma área ambiental é se dar o correto uso à sociedade, para que a sociedade cuide daquela área. Então, temos esses 2 projetos também em andamento, dentro da Secretaria de Planejamento, com recursos vinculados do Fundo de Urbanismo da cidade. Também, em relação ao CAF, temos outros projetos em andamento, os 2 mais avançados, com licitação. O Morro do Cristo já possui licitação finalizada, já tem empresa ganhadora, só estamos na dependência da liberação do órgão ambiental, da CETESB, para começar. Então, ali a gente vai fazer toda a recuperação ambiental do Morro do Cristo e também fazer uma área esportiva destinada ao pessoal do rugby, né? O rugby tem um papel importante dentro da cidade, então a gente vai destinar essa área, né, para fazer um campo de rugby do município, que é onde o município tem vocação, tem estrutura, né? Tem uma parcela significativa da população praticando esse esporte que não é assistido pelo município. E também, talvez a obra mais importante do município, a gente publicou a semana passada no boletim, iniciamos o processo de licitação, que é a obra da macrodrenagem do Tanquinho. O Tanquinho é o córrego que cruza ali, passa atrás do Vila Ita, do Emília, e é o responsável muitas vezes por todas as vezes que chove, esses bairros terem problemas com enchente, as pessoas perderem tudo. Então é uma obra extremamente cara, por isso que ela tem recursos vinculados ao CAF, mas a gente está licitando na Secretaria de Governo e Planejamento, essa obra que é uma obra de 2 anos e meio de execução, para que a gente faça aos moldes do que a gente, macrodrenagem, a gente pode fazer piscinão ou alargar a calha do rio, né? Então, na verdade, a gente vai estar fazendo um piscinão linear. Então, são 2,5 km que a gente vai alargar a calha do rio, do córrego do Tanquinho, para que as pessoas que moram ali na região oeste, Emília, Vila Ita, Terras da Conceição, não sofram quando chover, né? As pessoas, toda noite de chuva, as pessoas possam dormir sossegadas, para que essa obra assegure que não vai encher d'água o bairro e a casa dessas pessoas. César, eu queria que você deixasse um recado para as pessoas participarem da eleição do Conselho Gestor do Plano Diretor, que acontece no dia 6. Por favor, fica à vontade. Queria convidar todo mundo, dia 6 do 11, a eleição, são 9 pontos espalhados pela cidade, né, de eleição. É só chegar, precisa ser eleitor do município de Jacareí. Então, se você votou no Jacareí na última eleição, você está apto. Né, ou se você transferiu o seu título para Jacareí até maio deste ano, porque a gente usa a base do Tribunal Superior Eleitoral.
Então, se você é eleitor de Jacareí, compareça um desses nossos 9 pontos que estão no nosso site e votem, escolham, né, seus 5 candidatos nas 5 categorias, né? É um candidato por categoria, então escolha o seu candidato, quem te representa melhor. É extremamente importante escolher esses candidatos e também, na sequência, participe das discussões do plano diretor. Celso, eu quero agradecer a sua presença. As portas aqui do Bom Dia estão sempre abertas para quando você quiser voltar. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Se você quiser acompanhar todos os endereços dos pontos para votação do Conselho Gestor, é só acompanhar no site da Prefeitura, que é o jacareí.sp.gov.br. A gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode, claro, acompanhar todas as reportagens produzidas pela nossa equipe através das redes sociais. Uma boa semana para você, se cuide e até mais!